Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Eterno Aprendiz. Se você está chegando agora, ative o sininho. Esse é o nosso programa Diálogo, que acontece sempre às terças-feiras, com uma entrevista sobre algum tema do momento com alguém que compõe, algum profissional que compõe aí o nosso elenco. Hoje a gente comemora, né? A gente vem na semana em comemoração ao Dia do Profissional de Mídia, que foi ontem, dia 21. E para falar sobre o tema, a gente tem aqui com a gente o Cláudio Magalhães. Bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Kênia. A gente vai então hoje falar um pouco, o nosso tema do programa Diálogo de hoje é o Mídia nos Novos Tempos. E para falar para a gente trouxe aqui o Cláudio Magalhães, que é professor, pesquisador, doutor em educação e mestre em comunicação social. Então vamos ao nosso bate-papo? Cláudio, a gente queria aqui trazer alguns elementos até mesmo para celebrar. Nós estamos aí na Semana da Mídia, ou do Mídia, esse profissional aí tão importante, sobretudo nos dias de hoje, né? Esse dia nos dá, inclusive, uma oportunidade para falarmos dele enquanto profissional e também da mídia em si, que nos últimos anos ganhou um fôlego novo com a lógica da internet, né? Então, para começar, em função disso mesmo, desse novo formato, dessa nova cara que a mídia tem nos dias atuais, né? Quem é esse profissional da mídia tão celebrado e tão importante hoje? Quem é esse? Quem é o mídia hoje? Kênia, é importante demais a gente fazer essa discussão, sabe? Que se tem um profissional que efetivamente foi revolucionado, é esse profissional da mídia, né? Na realidade histórica, antes da internet, a gente tinha esse profissional muito desvalorizado nas agências. Infelizmente, assim, a publicidade tinha muito essa ideia do glamour, do criativo, etc. Eu costumava dizer que isso, inclusive, era uma grande bobagem, que para mim o melhor profissional, o profissional mais importante que a gente tinha dentro de uma agência era o profissional de mídia, porque não adianta fazer uma belíssima campanha, cheia de coisas bacanas, um outdoor maravilhoso, você vai ficar atrás de uma pilastra, de uma árvore. Não adianta botar uma propaganda maravilhosa e enterrar ela num programa que não é o público-alvo. Mas aí, como a gente sabe que na publicidade a gente geralmente falava assim, quem gosta de comunicação e quem não gosta de números, né? O mídia acabava sendo muito relevado, dizia que ele ficava muito ali debaixo da escada, né? E que era uma tristeza, porque na realidade ele é um profissional extremamente importante, o mais importante, porque eu posso até ter uma publicidade, uma peça de publicidade que não seja tão criativa, mas se eu conseguir mandar para um público específico daquela publicidade que vai entender, né, certamente essa campanha pode funcionar. E aí, realmente, nós tivemos uma grande revolução. Depois que entrou na internet, esse profissional de mídia hoje transformou muito mais como um sujeito importante do que era antes. Principalmente, nós estamos falando de comunicação de dados. Ora, se esse mídia era o profissional que tinha essa capacidade de avaliar dados, né, de fazer métricas, de ver onde mais o público será atingido, que a gente falava, né, que é aquele que marcava um xizinho, né? Aliás, essa um pouco se falava um pouco mal, né, do profissional de mídia, que ele só marcava quadradinhos para fazer, isso era uma grande bobagem, na verdade, publicitário... Só para contextualizar, né, para quem não é publicitário, ele está dizendo do marcar quadradinho, porque ainda existe, né, o plano de mídia, e é todo nas planilhas, né, a ideia das planilhas e dos xizinhos para inserção, para indicar as inserções, é isso, né, Cláudio? Onde vai colocar, se vai ser na televisão, isso, no rádio, né? E aí as pessoas achavam que o trabalho dele era só esse, e quando na realidade não era isso. Então essa ideia desse profissional antigo, que na realidade só separava a publicidade, na realidade existia esse profissional, mas em qualquer profissão a gente tem profissional ruim, né? Então esse profissional de mídia que só marcava quadradinho para botar propaganda na Globo, na Veja e no estado de Minas, efetivamente ele não existe mais. Aliás, a inteligência artificial vem para acabar com essa repetição, com essa marcar xizinho apenas de forma automática, então, definitivamente, esse profissional não é mais necessário. O que é necessário? Aquele verdadeiro profissional anterior, que era um estrategista. Então, o que é hoje o profissional de mídia? É o sujeito que está mais na estratégia. Porque, por exemplo, quando a gente vê hoje que você tem uma
pulverização de mídias em todos os lugares, até os mais clássicos, né? Por exemplo, a televisão. A televisão não é mais só o intervalo. Se eu vou patrocinar um programa, tem um intervalo, tem lá o canal de streaming da televisão, você tem o YouTube dessa televisão que também, você tem o Instagram dessa televisão, ou seja, o próprio televisão, que seria só os 30 segundos, hoje está pulverizado. Imagina nas nossas redes, nas redes digitais, então, né? É muito mais pulverizado. E aí, fazer esse cálculo é muito simples para uma inteligência artificial. Procurar saber onde que está o público X do meu produto. Isso, esquece, não precisa de um ser humano para fazer isso. Uma inteligência artificial já é capaz de fazer isso, simplesmente analisando dados. Mas se funcionasse, a gente não precisava do Sleep Giant, né? Que é aquele Twitter, aquele perfil, que começou a alertar para as empresas, falar assim, deixa eu explicar um negócio para vocês aí, gente, ó, a sua propaganda está num site que é racista, que é um site que... Por quê? Porque o único critério que a inteligência artificial utilizou foi o critério de números. Ah, bom, esse site é mais visitado, então eu vou colocar lá. E aí a propaganda, em vez de fazer positivo, estava trabalhando de negativo. Então eu tive que ter seres humanos que fossem lá analisar essa inteligência artificial e dizer assim, essa aqui não presta para você. Então eu vejo que o papel do profissional hoje de mídia, ele não é mais o de marcar quadrinho, mas ele é uma das funções, tem várias. Uma das funções é ser uma espécie de psicólogo de inteligência artificial. Ele vai ver o que a inteligência artificial está interpretando da sociedade e vai falar o seguinte, não, filhinho, eu acho que nesse sentido aqui você está entendendo errado, porque a inteligência artificial é uma criança, ela só vai pelo reação e ação. Então, uma das funções do novo mídia será essa, de fazer essa análise dessa inteligência artificial e ver as realmente as opções que tem. A outra função que é importantíssima, que é se eu tenho uma coisa pulverizada do jeito que a gente tem, falei da televisão, nem rádio, mas só rádio, né, Kenny? Você tem um rádio, aí você tem o rádio que está transmitindo a televisão, então na internet, aí ele coloca aquela barrinha com a publicidade, aí você tem o Instagram da rádio, que muitas vezes é mais visto do que escutado na rádio, ou seja, imagine então todas as outras. O que eu preciso agora de um sujeito? Um sujeito sensível, que esteja inteiramente integrado, né, no que está rolando, e fazer a estratégia de quais os ambientes. Porque, primeiro, não vai ter dinheiro para tudo. Você vai ter que cada vez mais ser focado. Porque vamos combinar, aquele profissional mídia antigo era meio que fácil, para quem tinha dinheiro, né? Vou lá, divido 40% para televisão, tanto por cento para a rádio, tanto por cento para a TV, tanto por cento para outdoor. Agora não rola mais. Ele vai ter que ser... Se é que tem um publicitário agora que precisa entender de números e de dados, será esse novo profissional de mídia. E o terceiro ponto, que era muito importante naquele bom profissional de mídia anterior à internet, ele continua sendo válido agora, que é o sujeito do contato. É aquele cara que conversa com a mídia, que vai conversar com a televisão, que vai conversar com o profissional da internet, para fazerem projetos juntos. Aí volta a ideia do estrategista. Porque antes o bom profissional era aquele que negociava em nome do cliente com a empresa. Né? Falou, olha, meu projeto aqui ele é muito legal, não precisa botar esse preço seu de tabela, podemos fazer um preço menor. Ou seja, esse contato, pessoal, que nenhum computador faz, o mídia também precisa. Então, em resumo, eu acho que as 3 grandes pilares que a gente tem hoje para esse novo profissional é permanecer nessa ideia do contato, é o sujeito que vai fazer esse contato para projetos específicos, né? Eu costumo dizer que, na realidade, antes a gente fazia uma campanha e depois ia encaixar elas na mídia. Hoje o processo modificou, né? Hoje, muitos dos projetos, né? Você olha para a mídia e aí desenvolve um projeto para ela. E aí, nesse sentido, quem mais entende dessa mídia é o profissional de mídia. Então, esse contato de conversa, de estabelecer projetos comuns, isso é desse profissional. O outro é o de analista, né? É o sujeito que vai analisar, ser estrategista no ponto de vista de quais são as mídias que vão se encaixar nessa campanha e vice-versa, pontual. E o terceiro ponto, que é o ponto de ser o estrategista, né? Esse sujeito que vai juntar as demandas necessárias do cliente, da agência, da empresa, e estabelecer projetos e planejamentos para isso.
Você falou aí para nós um pouco de como que fica essa trajetória, né? De onde estava o mídia antes e hoje onde ele está, onde ele se encontra, né? Quase que um profissional que assumiu um novo nome também, né? Do tráfego pago, né? Hoje é um profissional que cuida desse tráfego pago, que antigamente tráfego tinha outra função no contexto publicitário que não o de mídia especificamente, né? E qual que é o conceito aí de mídia, se a gente for pensar? O que a gente pode caracterizar com mídia, até para quem está nos escutando entender, né? Porque a gente está falando de duas coisas bem diferentes, do profissional desse lugar, e estamos falando desse lugar que a gente tem aí como plataforma de visibilidades, né? Então traz para nós, Cláudio, clareia isso para nós, por gentileza. Olha só que legal, quando você fala inicialmente da trajetória, eu acho que ele cresceu muito, né, esse profissional. É o que eu te falei, ele saiu debaixo da escada e ele agora tem que participar da reunião estratégica. Não tenho a menor dúvida sobre isso, né? O segundo ponto dessa trajetória, de que ele agora participa dessas funções, né, dessa ideia de estar trabalhando junto com todas essas pessoas, é ajudando nessa análise de dados. Então, definitivamente, ele sai disso. E o terceiro ponto que é importante dessa trajetória dele, de ter caminhado para esse momento, é pensar que agora, inclusive, essa área ficou também segmentada. Então, você tem, né, agora você vai ter, então, o mídia de mídias on, né, de internet, os mídia off, que é os antigos eletrônicos, e provavelmente nós ainda vamos ter mais divisões ali. Por exemplo, a turma da televisão, você vai ter gente específica em streams, em pago, o rádio. Então veja como é que esse sujeito, que era um sujeito menosprezado, né, graças à tecnologia e pelo trabalho dele, obviamente toda essa tecnologia foi desenvolvida também por profissionais de mídias ali por trás, o quanto que ele adquire dentro dessa trajetória uma especificidade que faz com que agora eu tenho vários profissionais dentro desse profissional de mídia, né? E aí, é claro que nesse sentido a gente muda o conceito de mídia. Se bem que, eu não sei se eu posso dizer, viu, Kênia, se a gente muda o conceito de mídia, eu acho que a gente tinha um conceito equivocado. Esse conceito que a gente tinha na agência era muito mais de mídia enquanto meios de comunicação eletrônica, ou meios de publicitação, do que efetivamente de meios de mídia, que a gente quer dizer, né? Quando a gente falava mídia, a gente vinha na cabeça mesmo, televisão, rádio, impresso e mídia externa, né? O mídia externa é outra, né? Que antes era só outdoor, olha a quantidade de mídia externa que a gente tem agora, né? Então, tudo é o out of home, né? Então, OH, tudo. É o out of home, OOH, né? Tudo que a gente tiver externo aí, a gente tem. Pois é. Você vai no shopping, tem mídia externa para tudo quanto é lado. Você vai num estádio, né? Você vai em num elevador, você tem um monte de lugar. Então, você vai ter coisas muito específicas para isso. Então, eu acho que volta ao conceito original que deveria ter sido desde o princípio, que era a ideia de mídia enquanto mediador. Mídia é um instrumento que nos coloca em contato entre quem emite uma mensagem e alguém que deve receber. Mas não de forma tão matemática. E aí, voltemos ao grande mestre McLuhan, onde finalmente a frase dele foi tão combatida durante tantos anos, né, efetivamente agora tem valor quando ele fala que o meio é a mensagem. Né? Então, o que isso quer dizer? Porque se antes a gente pegava uma determinada campanha e se adaptava a campanha para cada meio, então eu pego uma peça publicitária, a mesma atriz, a mesma frase vai estar na televisão, no rádio, no impresso, né? Agora eu preciso adequar eu preciso que cada mídia tenha sua própria campanha. O público do Instagram tem uma interação, vamos lembrar que a palavra comunicação, ela vem da palavra linda, né, que significa comunicare, que quer dizer colocar-se em comum. Colocar-se em comum é uma poesia para mim, sabe, Ken? É dizer o seguinte, eu só estou aqui com você e você comigo, porque nós temos uma mídia nos intermediando, mas nós temos uma relação com essa mídia. Se a gente estivesse falando via estúdio de televisão ou por telefone, as nossas ações, reações e interações seriam distintas. Então é óbvio que agora, olha a importância do mídia também para prestar atenção nisso, e ele sabe disso, né?
que dizer o seguinte: não adianta eu pegar uma campanha e simplesmente adaptar. Cada mídia tem a sua própria interação com o sujeito, né? Então, uma coisa que eu sempre trabalhei com televisão educativa, eu brigava muito com os mídias, é o seguinte: olha, é óbvio que quando a pessoa assiste uma televisão educativa, ele tem um registro diferente de quem assiste a Globo. É diferente, mesmo sendo televisão. Na TV educativa, eu tenho um espírito de mais interatividade, de pensar que aquela televisão ali está ali pelo meu interesse público, está ali para me ajudar, do que na Globo, porque por mais que eu acho bacana, eu posso pensar. Globo, qualquer outra emissora comercial, né? Eu penso assim, esse cara está querendo empurrar uma coisa, né? Então, se no mesmo veículo eu tenho distinção, imagine mídias diferentes. Então, nesse sentido, eu acho que volta ao conceito original de nós pensarmos a mídia como um instrumento de interação entre as partes, mas que é parte participante e fundamental dessa relação. E aí, cabem-se todos esses instrumentos midiáticos, né, de interação, que a gente possa, em algum momento, botar uma mensagem ali entre duas partes. McLuhan nunca esteve tão presente e tão celebrado, né? Verdade. Por que o quarto poder? O que tem a ver a mídia com o quarto poder? Traz aí para nós aí uma luz para essa fala. Isso é uma discussão lá dos anos 70, né? Se sim. falava assim, nossa, a mídia é um quarto poder. Ainda não. Voltou-se de grande força, com grande força nesse momento, né? Por quê? Ao contrário de outras áreas, né, a mídia teve uma força cultural tão importante no planeta e nas pessoas que elas um pouco se iludiram em acreditar que ela tinha vida própria, né? Então, veja bem, quando a gente pensa nessa mídia do quarto poder, assim, que a gente vai pensando assim, puxa, a mídia que está fazendo politicamente isso, a mídia que está fazendo politicamente aquela outra. Quando a gente lembra das diferenças de classes sociais e a opressão de uma classe social sobre outra, vamos lembrar, quando a gente tinha quem tinha poder é quem tinha terra. A gente não falava que a terra era um quarto poder. Quem era o quarto poder eram os detentores das terras. Depois, na Revolução Industrial, quem detinha o poder era quem tinha os meios de produção. E aí, em algum momento lá atrás, as pessoas pararam de pensar assim, falaram assim, não, quem tem o poder é a mídia, então a mídia é o quarto poder. Não, conversa fiada. Quem tem o poder é quem detém a mídia, assim como quem tinha o poder na Revolução Industrial era quem dono das fábricas e quem tinha terra era os donos das terras. Só que ficava muito mais fácil a gente culpabilizar o instrumento, a mídia que nós acabamos de conceituar agora, né? É muito mais fácil a gente falar assim, o poder é a mídia, do que você dizer o seguinte, não, são ainda os detentores dos instrumentos que mantêm esse poder. E aí, como nós estamos na sociedade da informação e não mais na Revolução Industrial, isso se caracteriza como se fosse a mídia ter o poder. Não, o poder continua onde sempre teve, na mão dos detentores de produção. Um negócio que agora quem produz, que é o mais rico que tem, não é quem está produzindo carro, é quem está produzindo dados, né? Então, por isso que as maiores marcas mais valorizadas são isso. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que repercutir muito, sabe, Ken, a gente como professor, pesquisador, profissional, e vídeos como esse, é dizer assim, gente, não caia nessa armadilha de achar que a mídia é o quarto poder. Os poderes continuam indo nos lugares. A diferença é que agora quem detém poder é quem tem informação, não é? Então, assim, não dá para entrar nisso. Agora, vamos combinar, é muito mais fácil xingar emissora X, Y e W do que eu xingar efetivamente quem deu poder para X, Y e W. Porque alguém está dando poder para esses sujeitos. É uma concessão, né? A mídia, ela está num ambiente público. Se alguém usar um hospital público de maneira inadequada e fora do interesse público, justiça neles. A mesma coisa deveria estar acontecendo com a mídia. Se isso não acontece, é porque os detentores do poder não querem que isso aconteça. E aí fica muito mais fácil a gente ficar xingando televisão em vez de quem faz televisão.
Acho que também é uma informação que talvez é pouco divulgada, as pessoas talvez não têm essa consciência de que as TVs, né, mesmo não só as públicas, toda a televisão ela é por meio de uma concessão, então isso ainda é Sim. pouco divulgado, anunciado, né, então isso eu acho que É. fortalece esse sentimento de quarto poder, de um Usando uma poder... analogia, Ken, é assim, é como se eu xingasse um ônibus porque ele está lotado, em vez de xingar o dono da concessionária de ônibus. Porque é assim Uhum, que a gente faz. Veja, a gente está lá uhum. entupido, vou chegar na frente do ônibus e falar assim, o ônibus é que está fazendo. Não é o ônibus, né? Sim. Mas hoje a gente tem bastante desafios em relação à mídia, e uma das coisas bem interessantes é de que a gente tem também essa mídia, outras pessoas no contexto da mídia, né, assim, construindo a mídia e a divulgação das informações, né, hoje ela não está tão centralizada, né, eu acho que os meios digitais permitiram aí que mais pessoas pudessem ter essa informação um pouco mais compartilhada. O que você acha disso? Ah, eu acho isso maravilhoso, Kênia. Isso eu acho que é uma coisa, claro, que como todos os instrumentos dos seres humanos, né, que são toda tecnologia que é criada, ela pode ser pelo bem e pelo mal. Né? Eu Uhum. sou um romântico e um otimista de natureza. Eu acredito que mesmo quando a gente faz essa descoberta e a princípio a gente tem um uso muito negativo em relação a isso, eu acho que ao longo a humanidade aprende como utilizar isso e utiliza mais pelo bem que para o mal. Posso estar enganado, mas espero que eu não veja isso acontecendo contra a minha opinião, né? Mas olha É. só, isso é uma coisa maravilhosa. Outro dia eu recebi um anúncio que eu achei fantástico, era assim, anúncio não minto, eu estava vendo ali as franquias que podem ser feitas durante a pandemia. E aí eu vi lá um valor de uma franquia até R$ 4.000. Olha que coisa bacana, Ken, numa franquia de até R$ 4.000 para as pessoas fazerem o seu próprio portal da sua cidade. Então, olha que bacana. A minha origem é o seguinte: eu comecei como jornalista lá no interiorzão, e aí qual que era o nosso jornal? Metade desse jornal a gente pegava de um jornal estadual. Então, já me ajudava a não ter que fazer reportagem, porque estava lá aquela parte. Uhum. E a outra metade do jornal eu fazia a cobertura daquela cidade. Então, ficava um jornal muito legalzinho, com notícias nacionais, internacionais, estaduais, e a outra metade da cidade. Você resolveu 50% do meu problema. Qual é a minha surpresa? Que eu descubro que nós temos uma franquia exatamente assim. Então, eu estou lá na minha cidade pequena, eu, um jornalista ou um publicitário, que acabei de formar, não vou achar emprego em agência, em jornal, eu abro o portal, 80% de informações que eu preciso ter nesse portal já tem, que é temperatura, as leis que estão rolando no estado, por exemplo, os dados da Covid sobre a minha própria cidade, né? Tá tudo lá no portal. Os outros, aí eu vou correr atrás. E aí, onde que eu vou arrecadar? Ora, no mercado local. Então, veja que eu já tenho hoje maneiras de fazer meu próprio portal da cidade, já está estourando a quantidade de web TVs locais. Algumas web TVs são de bairro, porque está muito fácil produzir, né? Isso eu acho maravilhoso, porque realmente você pode fazer uma grande diversificação, né? E fazer com que outras vozes aconteçam. Então, isso é maravilhoso da gente pensar que agora você pode ter uma diversidade de mídia que antes você não tinha. Imagina, se eu estou numa cidade, principalmente cidades pequenas, e eu só consigo pegar o sinal da TV da capital, eu não consigo saber nem o que está acontecendo na minha cidade. Agora eu tenho a enorme possibilidade de eu fazer isso. O meu jovem que vai no centro para poder estudar publicidade, comunicação como geral, pode voltar para a sua cidade e fazer seu próprio portal, sua própria web TV. Tem web TVs para tudo quanto é lá, tem web TV de bairro, como eu já disse, né? Então você pode fazer sua rádio local, seu jornal local via web. Então, tem muitas possibilidades. E aí você pensar que no mercado local, você pode, é excelente para o mercado local, porque nessa cidade, por exemplo, ele está competindo com o supermercado da capital, que lá está com oferta de não sei quanto, ele consegue vender mais barato, e aí não tem onde anunciar, porque não tem meios de comunicação ali para fazer. Então, de uma maneira muito barata, muito rápida, muito legal, de desenvolvimento local, super show de bola,
você tem essa possibilidade de você fazer isso, e é uma coisa que, inclusive, eu acho, viu, Kênia, que a gente cada vez mais incentivar os estudantes a ter não essa ideia de empreendedorismo, que a gente tem um pouco errado no país, dizer assim, o brasileiro é empreendedor, conversa, assim, o brasileiro, ele resolve os seus problemas, não é essa história de empreendedor porque ele tem um espírito empreendedor, porque não tem emprego, porque não tem oportunidade, então se ele não for ser empreendedor, ele vai morrer de fome. Mas aproveitar esse espírito criativo e parar de pensar que cidade é que tem coisa boa, tem que trabalhar em agência, em grande jornal, não, abra o seu jornal, que tem a possibilidade de fazer todas essas coisas legais. Quais são os dois únicos problemas que a gente tem, que eu acho que ainda a gente pode melhorar ao longo do negócio, né? Primeiro, você tem uma pulverização muito grande. E aí é necessário, uma das coisas que nós temos perdido ao longo do século XX, espero que a gente retorne no século XXI, agora que a gente está entrando no século XXI, né? A pandemia está nos jogando no século XXI, porque até agora nós estamos lá no século XX, que abriu mão um pouco do individualismo. Cada um tem o seu canal. Aí não rola, né? Eu preciso conversar com outras pessoas, porque não adianta uma cidade pequena eu ter 15, 10 portais. É mais fácil eu ter 2 e nós ali conversarmos entre a gente, né? Essa é a parte mais difícil, porque a gente foi ensinado a cada vez mais ser individualista. Eu uso muito com analogia, eu sou jovem há mais tempo, né? E quando a gente ia comer pizza, a gente escolhia uma pizza para a família. No máximo, você dividir em 2 sabores. Hoje, cada um pede seu brotinho e ainda fica gozando a cara do outro pelo brotinho que ele tem, só para dar problema, só para ser brigado durante a mesa. Então, você vê que nós não estamos bem. E nós temos que voltar para isso. E o outro é isso. Aí eu vou no Humberto Eco, né? Que ele fala que a mídia eletrônica, as novas redes sociais eletrônicas são ótimas. O problema é que também deu voz aos idiotas, né? Essa é a grande questão. Nós voz para todo mundo, né? Então. E é isso, quer dizer, nós passamos milhares de anos, né, desenvolvendo uma ciência, comprovando desde o Egito que o mundo é redondo, e aquele sujeito que não acredita nisso, pelo menos antes, tinha vergonha de aparecer para falar que a Terra é plana. E aí a rede social dá voz a esses idiotas, né, que vão encontrar outros idiotas, e aí vai gerar uma série de problemas, né, de arestas, definitivamente, que a humanidade não precisa, né? No entanto, a minha impressão é que quanto mais a gente evoluir nesse processo de novas redes sociais, novas formas de comunicação, né, novos profissionais de mídia que vão, digamos assim, não dar atenção para esses idiotas e fortalecer aqueles que efetivamente vão melhorar a sociedade, assim como aconteceu anteriormente, esses sujeitos vão sendo jogados pela marginalidade da mídia também. E aí a gente tira, né, o joio e fica com o trigo da mídia. Então, mais uma vez, reforçando quanto que esse profissional de mídia, que ainda está em desenvolvimento, vai nos ajudar nessa nossa evolução. Então, você está me dizendo que essa é a importância desse profissional para o século XXI, ou queria acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo, assim, o profissional social, além do profissional de mídia, como a gente tem falado, além dessas características de estrategista, de contato, de analista de dados, ele também tem esse papel social fundamental, né? De mostrar, de elevar a mídia, porque agora eu acho, tem essa esperança que com a pandemia e com a fragilidade com que nós nos encontramos, né, a gente perceba que nós somos uma espécie frágil, que não dependemos, que a gente não depende só da gente, a gente depende do outro. A gente precisa muito mais de hospital do que estádio de futebol, né? A gente precisa entender sobre as doenças coletivas. Embora as doenças individuais são importantíssimas, né? Ainda assim nós precisamos de pesquisa para as doenças coletivas. A gente precisa de circo, sim, né? Mas a gente precisa também de saúde do pão, a saúde que o pão nos traz. E aí, eu acho que nós vamos caminhar um pouco mais para pensarmos enquanto espécie gregária, em grupo. E aí, nesse sentido, o profissional de mídia vai caminhar também para encaixar as mídias dentro dessa nossa progressão, né? Dessa nossa evolução enquanto espécie, e utilizar a mídia mais, como a gente já tem percebido, sabe? Assim, utilizar, por exemplo, eu acabei de ler um artigo, que é como é que você usa o smartphone para educação.
A pandemia nos ensinou como que a gente pode usar as redes sociais para a educação, não só para as coisas boas, mas também com as suas limitações, né? Então, eu acho que o mídia vai ajudar muito nessa história, porque eu acho que a gente vai dar um upgrade nesse sentido de a gente olhar como espécie, e aí quando ele olhar para a mídia, ele diz o seguinte, tá, a gente não pode mais pensar em usar a mídia do terraplanista. Nós precisamos usar a mídia daquele que tem interesse social e que é o bem da humanidade. Dá para ganhar dinheiro pensando no bem da humanidade. Então, acho que ele tem esse papel social de, na mesa da estratégia, dizer o seguinte, ó, essa mídia aqui pode estar bombando, mas ela não nos interessa, porque ela não nos agrega, ajuda enquanto seres humanos. Tá? E aí eu queria aproveitar, né, já que a gente está encerrando, primeiro eu queria fazer 3 grandes agradecimentos. Né? Eu queria agradecer ao amigo Fortini, né, o Rodrigo Fortini, que é da PUC, né? Também ao Luiz Oliveira, que é da sigla. São 2 publicitários com quem eu conversei antes da gente vir bater esse papo para poder me atualizar, e também a minha esposa, né, que é mídia. Né, e que a Dânia de Paula, de mídia que eu gosto tanto de mídia que até casei com uma, para você ver como é que são as coisas. Então, eu queria agradecer esses 3, porque durante essa semana, depois que eu recebi o convite da Eterno Aprendiz, da qual eu agradeço também, eu falei assim, deixa eu dar uma atualizada. E esses 3 foram maravilhosos comigo, para me ajudar a pensar e estar aqui conversando com você. Maravilha, Cláudio, é sempre uma alegria te escutar, né? Não só te escutar, ler. Cláudio é o nosso escritor, tá sempre com a gente lá fazendo lá os textos do nosso blog da Eterno Aprendiz, com contribuições fora da curva, muito boas, assim, com verdadeiros, assim, tesouros, assim. Então, se você ainda não viu, vai lá no nosso site www.eternoaprendiz.com.br. A gente tem sempre uma seção de blog com temas muito atuais, e Cláudio é alguém que escreve sempre para a gente, né? Gratidão, muito obrigada por tê-lo aqui conosco, muito bom, sempre muito bom falar com você. Aqui também no nosso programa Diálogo você vai encontrar outras entrevistas. Cláudio trouxe outras contribuições tão boas quanto essas, né, em outros temas, porque alguém assim, né, um doutor que está assim ávido, sempre sabe tudo sobre todos os assuntos que permeiam a educação, a tecnologia e a comunicação. Muito obrigada, Cláudio, muito obrigada por estar conosco, por ter aceitado o nosso convite, e você que nos assiste, obrigada por estar aqui até agora. Se gostou, compartilhe, divulgue, ative o sininho, né? Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, e a gente continua juntos aqui e também nas nossas redes sociais. No Instagram somos Eterno Aprendiz com palestras, no LinkedIn e no Facebook Eterno Aprendiz, né? Muito obrigada, Cláudio. Quer deixar suas palavras aí? Muito obrigada. Eu só tenho que agradecer e vida longa para todos nós. Opa, bora, vida longa. Obrigada. Até mais, gente. Obrigada.